Se a gente for elencar alguns dos momentos mais icônicos e marcantes das Crônicas de Gelo e Fogo ou de Game of Thrones, com certeza tanto o julgamento por combate do Tyrion vai estar nesta lista, quanto também a execução do Lord Eddard Stark por traição. E se a gente para pensar nesses dois momentos, uma dúvida surge pela nossa cabeça. Por que o Ned Stark não pediu um julgamento por combate? E ainda mais, o que teria acontecido se ele tivesse tido esse tipo de julgamento? Ele poderia ter vencido? Ele poderia ter sobrevivido? Isso mudaria o curso da Guerra dos Cinco Reis? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Antes de tudo, fica um aviso, se nesse vídeo você ficar ouvindo o som de vento, é porque a gente tá com 2 ventiladores ligados aqui para gravar, porque está muito calor, mesmo sendo 1 da manhã em Curitiba. Ainda assim, tá um calor infernal. É o momento em que o Winter's Coming dos Starks deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma esperança, porque olha, esse verão tá de doer. Mas seguimos aqui. Mal posso esperar para as águas de março fecharem o verão. Amém. Bom, antes de tudo, sim, eu sei que um julgamento por combate é algo muito legal. Eu adoro o conceito desse tipo de embate que está dentro da obra. Eu acho que ele dá um charme a mais para o universo das crônicas. E é algo que o Martin se inspirou de uma prática que de fato acontecia na Europa medieval. Então sim, sempre que acontece um julgamento por combate dentro das crônicas, é num contexto muito interessante. Porém, antes de pensar no que aconteceria se o Ned tivesse pedido um julgamento por combate na história, eu preciso explicar o porquê isso seria quase inviável pro caso dele, e tem vários motivos para isso. Em primeiro lugar, porque a situação do Ned Stark foi bem diferente de outros prisioneiros normais. Apesar do Ned ser um Lorde, o que já garantiria que ele teria o direito de pedir um julgamento por combate, vamos lembrar que o Ned não foi preso por um crime comum. Ele foi preso por conspiração e, com a guerra no norte já acontecendo, o Ned também não era um prisioneiro normal, ele também era um prisioneiro político. E um dos pontos que provam que o Ned não era um prisioneiro comum é que o Ned nunca teve um julgamento, de forma nenhuma. Diferente do caso do Tyrion, por exemplo, que foi publicamente julgado tanto no Vale de Arryn quanto em Porto Real, o Ned apenas foi preso e colocado nas celas negras da Fortaleza Vermelha e só saiu de lá quando ele aceitou confessar os seus crimes diante de todo o povo de Porto Real. Tudo isso porque os Lannisters não tinham interesse em julgar o Ned. Assim que ele é preso, já é enviado uma carta para o Robb Stark e para os Tully para que ambas as casas fossem até Porto Real para jurar lealdade, já aceitando, a posição do Ned como traidor e tentando inibir qualquer cenário onde o Ned não fosse visto como um culpado. Ou seja, o primeiro motivo pelo qual o Ned Stark não pediria um julgamento por combate é porque os Lannisters nem tinham interesse em dar essa oportunidade para ele. Além disso, vamos lembrar que o Ned só vai se confessar com o intuito de salvar a vida da Sansa e da Arya, que até onde o Ned sabia, ambas as garotas estavam sob o poder dos Lannisters. No fundo, a gente sabe como leitor que só a Sansa foi mantida como cativa enquanto a Arya conseguiu escapar, mas o Ned não sabia disso. E vendo essa situação, o Varys consegue negociar com o Ned para que ele seja enviado para a Patrulha da Noite caso ele confesse, como uma forma de poupar a Sansa e a Arya. O Ned já estava totalmente disposto a manter a sua palavra e ser executado. Ele falava que como ele foi treinado para ser um soldado, ele nunca teve medo de morrer. Mas aí o Varys justamente usa esse argumento com ele. Ah, mas você não teme pelas suas filhas? O que vai ser delas caso você mantenha a sua palavra? E aí que o Ned imediatamente muda o seu pensamento e decide seguir o plano dos Lannisters. Então o segundo motivo pelo qual o Ned não pediria um julgamento por combate é que ele sabia que se ele pedisse um julgamento por combate, os Lannisters poderiam ameaçar suas filhas e usariam isso para convencer o Ned a se declarar culpado de qualquer jeito, ao invés de tentar qualquer outro tipo de defesa. Então, entender esse cenário todo é fundamental para ver que o Ned nunca nem teve opção de pedir um julgamento por combate, porque os Lannisters prenderam ele direto, sem dar chance dele ter qualquer tipo de defesa ou de julgamento, e os Lannisters também ameaçaram suas filhas e usaram isso para coagir o Ned a confessar. Ou seja, os Lannisters criaram toda uma armadilha contra o Ned.
E, além disso, a gente também teria alguns problemas práticos nessa situação. Por exemplo, em que momento de toda a história o Ned poderia pedir por um julgamento por combate? Porque quando ele sofreu o golpe, sendo traído pelo Mindinho e pela patrulha da cidade, ele foi pego de surpresa e foi imediatamente preso. Ou seja, não deu nem tempo dele respirar, quiçá dele pedir por um julgamento por combate ali. Depois disso, ele foi deixado nas celas negras, como eu já mencionei, por vários dias, totalmente isolado, sem água e comida, basicamente deixado para morrer com um ferimento da perna dele infeccionando, ferimento que tinha sido feito semanas antes pelos homens do Jaime que atacaram o Ned em Porto Real. O Ned, com o ferimento dele piorando, estava quase que delirando, tanto que ele sonha com o Robert, blá blá blá. Inclusive, se a gente para olhar a condição que estava o ferimento do Ned, é até da gente pensar que, mesmo que ele tivesse sido poupado, enviado para a Patrulha da Noite pelos Lannisters, mesmo que ele tivesse pedido por um julgamento por combate e tivesse vencido, é bem plausível que num futuro próximo o Ned Stark morresse por conta da infecção. Lembrando que na Idade Média, você basicamente ter uma infecção dessas é uma sentença de morte, né? Então é bem plausível que o Ned Stark morresse por condições naturais de qualquer jeito. Mas, voltando ao cenário de julgamento por combate, só haveria 2 momentos possíveis e plausíveis para o Ned, caso ele quisesse clamar por um julgamento por combate. O primeiro desses momentos seria o Ned dizendo isso pro Varys nas celas negras. Até porque o eunuco foi o único a visitar o Ned enquanto ele estava preso e era quem estava intermediando a negociação entre o Ned e a Cersei. Mas, nesse contexto, mesmo que o Ned pedisse um julgamento avisando o Varys e o Varys passasse essa mensagem para a rainha Cersei, ela poderia simplesmente negar ou ignorar totalmente. Afinal, com o Ned preso nas celas negras, ninguém ia saber que a Cersei negou para um nobre o direito de julgamento por combate. Ninguém ia ficar sabendo, nem mesmo que o Ned pediu isso. Mentir e manipular é algo tão fácil para Cersei quanto respirar. Ela já estava cometendo crimes e manipulando quando ela coroou o Joffrey, por exemplo, porque ele é o bastardo do Jaime. Então, o que seria para Cersei negar um direito ao Ned, sendo que ninguém ia ter conhecimento disso? Com certeza, Cersei não ia aceitar essa proposta. E, após negar, ela poderia seguir ameaçando a vida da Sansa e da Arya para novamente forçar o Ned a confessar, como de fato aconteceu. Agora, o segundo momento em que o Ned poderia pedir um julgamento por combate e que seria mais plausível dele ter algum sucesso, seria ele próprio, em primeiro lugar, mentir para Cersei, afirmando que ele aceitaria confessar diante de Porto Real, mas quando chegasse lá nas escadarias do Grande Septo de Baelor, ele falar diante da multidão que ele não confessava coisa nenhuma e que ele queria um julgamento por combate. Aí, nesse caso, diante de todo o povo comum, seria bem difícil os Lannisters simplesmente matarem o Ned, porque poderia gerar uma comoção muito grande na cidade e até uma revolta. Afinal, o Ned é um nobre, ele negou ter feito uma conspiração contra o Joffrey e ainda pediu um julgamento por combate, que todo mundo sabe que é um direito dele. E até um direito religioso, né? Então, algo muito ligado à fé do Sete. Então, se os Lannisters simplesmente ali, diante de todo mundo, recusassem e matassem o Ned, aí acho que seria bem mais feio pro lado deles. É claro, eu não descarto a possibilidade do Joffrey ainda assim simplesmente mandar matar o Ned ali diante de todo mundo, porque ele era um maluco. Mas eu acho que esse é o cenário em que o Ned teria mais chance de sucesso em conseguir um julgamento por combate. Mas mesmo assim, nesse cenário, ainda tem algumas complicações. Porque, por exemplo, quem lutaria pelo Ned? O próprio Ned não poderia lutar por conta da sua perna totalmente machucada. Então, quem defenderia ele? Vocês podem imaginar que qualquer Lorde nortenho, e talvez até o próprio Robb Stark, ficaria feliz em defender o Ned numa luta. Mas vale lembrar que nesse momento da história, o Sr. Jaime Lannister ainda estava livre, liderando os exércitos Lannisters nas terras fluviais. E muito provavelmente o Jaime seria o campeão do Joffrey, representando a coroa. Ou seja, o campeão do Ned teria que enfrentar o Jaime num duelo. E nós sabemos que pouquíssimos lutadores no mundo inteiro poderiam peitar o Jaime. Em Westeros, talvez apenas o velho Sir Barristan Selmy tivesse uma chance. Mas, nesse contexto, ele ainda estava do lado da coroa, como comandante da Guarda Real, inclusive.
Então, mesmo que ele quisesse defender o Ned, os Lannisters provavelmente proibiriam. E lembrando que não tem opção do Sir Barristan simplesmente pedir para sair da guarda real para poder defender o Ned, porque até onde a gente sabe, sair da guarda real seria uma deserção, o que tornaria o próprio Barristan um criminoso. E sim, eu sei que nesse contexto, pouco tempo depois da prisão do Ned, o Joffrey manda o Sir Barristan embora da guarda real. Mas o Joffrey é o rei e estava basicamente mudando a lei de Westeros ali na base da canetada. E mesmo assim, essa ação do Joffrey foi mal vista dentro ali dos personagens da história. Então, como vocês podem ver, o Ned, mesmo que conseguisse uma brecha para pedir um julgamento por combate, e num cenário em que os Lannisters aceitassem, ele ainda teria chances mínimas, porque ele teria que encontrar um campeão disposto a lutar contra alguém como Jaime. E se ele encontrasse esse campeão, as chances do campeão vencer o Jaime em um x1 seriam mínimas. Então, quando a gente vê tudo isso, a gente entende melhor a decisão do Ned. Quando ele considera todas as opções que ele tinha naquele momento, a ideia dele se declarar culpado, manchar a própria honra, vestir o negro e ir para a Patrulha da Noite, era de fato a melhor opção que ele tinha de salvar a si próprio, de manter as suas filhas vivas e de evitar uma guerra do norte contra o Trono de Ferro, que poderia custar outras milhares de vidas, porque vamos lembrar que o Robb Stark levanta, o norte em guerra, em especial para libertar o Ned. Esse era o principal objetivo, do norte quando eles começam a marchar. Então, se o Ned fosse enviado para a patrulha, ele também evitaria uma guerra ali do norte contra os Lannisters. Então, o plano da Cersei e do Ned não era ruim. O problema é que o Joffrey quebrou o acordo, traiu a sua palavra, ordenando a execução do Lord Eddard. O que surpreendeu não só o Ned, como surpreendeu a própria Cersei, que não esperava que o filho fizesse aquilo. Lembrando também que a morte do Ned é péssima para os Lannisters, que ficaram sem o capital político para poder negociar a paz com o Norte, ou mesmo para fazer uma eventual troca do Ned pelo Jaime. Mas, ainda assim, ainda considerando que o cenário mais plausível de todos fosse que o Ned realmente nunca pedisse um julgamento por combate, ou nunca conseguisse vencer vamos considerar um cenário em que o Ned espera o momento certo de ir a público, pede julgamento por combate e o Sir Jaime não está disponível para lutar. Afinal, o Jaime estava comandando os exércitos Lannisters nas terras fluviais. Vamos supor num cenário em que ele não conseguisse voltar por algum motivo. Aí, nesse caso, eu acho que o Ned conseguiria achar um campeão capaz de lutar contra outro membro da Guarda Real a fim de defender a sua honra. E percebam que aqui a gente já está indo para um cenário totalmente improvável e quase forçado. E mesmo que isso desse certo, mesmo que, um grande Jon Umber viesse lá do norte para enfrentar o Sir Boros Blunt da Guarda Real no julgamento por combate e vencesse, mesmo que tudo desse certo pro Ned, eu acho que ele seguiria preso. Porque nesse cenário do julgamento por combate, o Ned seria inocentado pelas leis dos deuses de qualquer crime de conspiração. Mas o Norte já estava em marcha nessa época. E a Batalha do Ramo Verde já tinha acontecido, ou seja, já havia tido um conflito direto entre as forças do Norte e as forças dos Lannisters. Isso significa que os Lannisters, mesmo que o Ned fosse inocentado, eles ainda manteriam ele como um prisioneiro de guerra. E aí, caso o restante da guerra se desenrolasse igual, a gente veria acontecendo a Batalha dos Acampamentos, a Batalha do Bosque dos Murmúrios, e aí o Jaime Lannister seria preso. E aí sim, os Lannisters poderiam ser forçados a negociar uma paz, trocando o Ned pelo Jaime como reféns. Provavelmente nesse cenário do Ned inocentado e trocado pelo Jaime, a Sansa ainda seria mantida como refém em Porto Real para evitar que os nortenhos voltassem à guerra, e mais reféns de menor valor político também poderiam ser trocados entre os dois lados. Isso serviria para os Lannisters pacificarem a situação enquanto eles enfrentavam o Renly e o Stannis. Lembrando que o Stannis sempre foi visto pelo Lord Tywin como a principal ameaça ao trono do Joffrey. Então assim, considerando um cenário muito improvável, o Ned poderia ter uma chance de voltar para casa e evitar que o Norte se envolvesse na guerra. Mas isso custaria a ele a segurança da Sansa, que continuaria como uma refém dos Lannisters, e também ele teria que contar com a sorte para todo esse plano dar certo.
E também manter a Sansa como refém e talvez até pedir como refém o Rickon ou o Bran seria uma forma dos Lannisters evitarem que os Stark se unissem ao Stannis ou ao Renly em qualquer tentativa de manter viva a rebelião ou a guerra, né? Então acho que os Lannisters não só trocariam o Ned pelo Jaime, mas também fariam algumas outras exigências, talvez mais um herdeiro masculino para poder manter os Starks pacificados enquanto eles lidariam com o Stannis e o Renly. Mas é isso, pessoal, é isso que eu acho que aconteceria caso o Ned pedisse aí um julgamento por combate. Na verdade, como eu expliquei, eu acho que esse cenário não é muito plausível pro Ned. Então, apesar de ser uma história de ficção e a gente poder pensar em qualquer coisa, tem ideias que são mais plausíveis e outras que são bem menos plausíveis, né? Eu acho que o Ned pedir um julgamento por combate não é um cenário plausível pro contexto que ele estava vivendo ali naquele momento. Em outras situações seria mais plausível e tal. Mas enfim, por exemplo, o Ned também poderia pedir um julgamento por combate e aí os Lannisters exigirem que fosse julgamento de 7, né? E aí teria que achar 7 cavaleiros para lutar. Também não fica muito claro nas crônicas se é necessário que um cavaleiro lute, porque a princípio não, porque o Bronn luta pelo Tyrion e ele não era um cavaleiro, e acho que tem outros casos também, né? O Oberyn não é um cavaleiro e luta pelo Tyrion também, mas o Oberyn é nobre, então a gente não sabe. Ao mesmo tempo, o Ser Duncan no alto, quando precisa, né, de juntar ali 7 cavaleiros para lutar no julgamento por combate, meio que dá a entender que precisam ser cavaleiros. Aí não sei se julgamento por 7 é obrigatório. Enfim, se vocês tiverem uma resposta para isso, deixem nos comentários. Também deixem qual que é o cenário que vocês acham que seria mais plausível caso o Ned pedisse um julgamento. Eu vou estar lendo tudo e respondendo o que eu puder. E no mais, é isso. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Falou, falou e até mais.